Na madrugada do dia 1º de novembro de 1986, o silêncio do Yeshiva Torah High School, um tradicional colégio ortodoxo judaico localizado em Long Beach, Nova York, foi quebrado por algo que até hoje ecoa como um dos mistérios mais obscuros e delicados da comunidade. Naquela noite fria de dia de Halloween, entre 2 horas da madrugada e 6 horas da manhã, o jovem Shane Wise, um estudante de apenas 15 anos, foi encontrado sem vida em seu dormitório no 3º andar da instituição. O caso, até hoje sem solução, envolve não apenas a brutalidade do ocorrido, mas também elementos simbólicos que misturam fé, silêncio e uma inquietante sensação de que alguém muito próximo sabia exatamente o que estava fazendo. Chaim Wise nasceu em 1971 e cresceu no Brooklyn, Nova York, em uma família ortodoxa dedicada. Filho de Anton Wise, um homem respeitado na comunidade judaica, Chaim era descrito como inteligente, disciplinado e profundamente religioso. Tinha uma personalidade pacífica, mas também era um jovem destacado sempre entre os melhores alunos e muito respeitado por seus colegas e professores. Era alguém que não causava conflitos, o que torna tudo ainda mais difícil de compreender. Por que alguém faria aquilo com ele? Na noite anterior ao ocorrido, tudo parecia normal. Era o feriado de Halloween, uma data com pouca relevância para a comunidade ortodoxa, mas ainda assim marcada por movimentações incomuns do lado de fora do colégio. Às 22h30, Chaim foi visto pela última vez em segurança, deitado em sua cama. Quando a manhã chegou, colegas notaram sua ausência nas orações matinais e foram procurá-lo. Foi então que seu quarto foi aberto, revelando uma cena desconcertante. Aparentemente ele havia sido atacado enquanto dormia, com um objeto cortante e pesado, possivelmente um machado ou facão. O impacto foi tão intenso que danificou sua estrutura óssea de forma grave. Porém, não havia nenhum sinal de luta. Nenhum barulho havia sido ouvido, nenhuma testemunha, nenhum pedido de ajuda. A janela de seu quarto estava misteriosamente aberta, apesar do frio. Um detalhe sutil, mas que chamou a atenção de investigadores e estudiosos da fé judaica. Existe uma tradição entre alguns judeus ortodoxos de abrir a janela quando alguém parte, como forma de libertar a alma. Isso, somado ao fato de o corpo de Chaim ter sido movido ao menos 2 vezes, indicava um comportamento ritualístico incomum. Mas o que mais assombrou os investigadores foi que, dias após o ocorrido, uma vela memorial foi encontrada acesa no quarto. Ninguém assumiu tê-la colocado ali. O símbolo da luz, normalmente usado em rituais religiosos de lembrança, apareceu como um fantasma no local da tragédia. Desde o início, a investigação foi cercada por contradições e dificuldades. A porta do dormitório não apresentava sinais de arrombamento. Nada havia sido roubado. Não havia marcas de luta nem qualquer evidência de que Chaim tivesse tentado se defender. Isso indicava que ele estava dormindo ou que conhecia a pessoa. A única pista material encontrada foi uma mecha de cabelo que não pertencia a ele, cuidadosamente recolhida e preservada para testes futuros. Fora isso, apenas silêncio. Os investigadores começaram a trabalhar com várias hipóteses. Inicialmente, suspeitaram de um zelador da escola, e também de um homem com problemas mentais que frequentava a região. Ambos foram interrogados e descartados por falta de provas. Surgiu então a teoria de que talvez jovens de fora, caçadores de emoções na noite de Halloween, pudessem ter entrado escondidos na escola, mas nada indicava invasão. O local era fechado, monitorado, e todos os acessos estavam intactos. Não fazia sentido. Aos poucos, os olhos da investigação se voltaram para dentro da própria comunidade escolar. Uma análise conjunta da polícia e do FBI sugeriu que o responsável pelo ato conhecia Chaim muito bem. Seria alguém de dentro, talvez um colega de classe, ou até mesmo um membro do corpo docente. A natureza do crime indicava precisão, um gesto calculado e, de certa forma, emocional. Os perfis analisados sugeriam um indivíduo intelectual, alguém capaz de planejar, mas não necessariamente com histórico de violência. O mais perturbador, porém, foi o clima dentro do yeshiva após o ocorrido. Segundo relatos, houve resistência de membros da comunidade em colaborar com as investigações. Muitos ex-alunos disseram que, na época, foram orientados a não falar com policiais ou repórteres. Um pacto de silêncio, seja por medo, proteção da reputação da instituição ou por algo mais sombrio, começou a se formar. E com o passar do tempo, a esperança de uma resposta começou a desaparecer. Com o passar dos dias, o clima dentro do Yeshiva Torah High School foi se tornando ainda mais carregado. O que antes era uma rotina de oração, estudo e silêncio espiritual se transformou em um lugar de desconfiança, cochichos e medo velado. Pais, professores e alunos se viam confrontados com a realidade de que algo extremamente sério havia ocorrido dentro de um ambiente considerado sagrado e seguro. As investigações, embora intensas, não avançavam com a velocidade esperada. E o que era pior, ninguém falava. Enquanto isso, a família Wise mergulhava em um luto profundo. Anton Wise, pai de Chaim, apareceu diversas vezes em redes locais pedindo por justiça, por respostas, por qualquer informação que ajudasse a entender quem, dentro daquele colégio, havia feito aquilo com seu filho. Ele era firme, mas claramente devastado. As entrevistas com ele são marcadas por uma dor que atravessa as décadas. Ele nunca desistiu de tentar entender por quê. Ao redor da escola, a comunidade ortodoxa reagia com grande tensão. Por um lado, havia um desejo sincero de ver a justiça ser feita. Por outro, uma cautela extrema em expor qualquer fragilidade interna. Para muitos, permitir que a imprensa ou as autoridades se aprofundassem no cotidiano do yeshiva
poderia causar um escândalo desnecessário. E isso, naquele contexto, era quase impensável. Essa dualidade entre fé e proteção institucional acabaria prejudicando o andamento das investigações. Em 2013, quase 27 anos depois do ocorrido, o caso foi reaberto oficialmente. As autoridades passaram a interrogar mais de 100 ex-alunos e pessoas ligadas à instituição na época. Um esforço tardio, mas necessário, para tentar encontrar alguma peça do quebra-cabeça que pudesse ter sido ignorada anteriormente. A recompensa por informações foi elevada para $25 mil. Numa tentativa de estimular qualquer testemunha silenciosa a finalmente falar, ainda assim nenhuma pista sólida surgiu. Entre os ex-alunos interrogados, alguns relataram comportamentos estranhos por parte de colegas e até professores durante o período pós-crime. Um detalhe intrigante apareceu durante essas entrevistas. Havia rumores dentro do internato de que Rain teria tido desentendimentos com colegas nos dias anteriores. Nada violento, mas pequenas fricções relacionadas ao seu desempenho acadêmico ou sua postura rígida em relação às regras religiosas. Alguns diziam que ele era bom demais, o que para um ambiente competitivo e fechado poderia gerar ciúmes silenciosos. Outro ponto levantado por investigadores foi o possível envolvimento emocional do responsável. A forma como o quarto foi arrumado, a vela colocada depois e até o cuidado em não deixar rastros indicavam alguém com vínculo afetivo, seja de amizade, rivalidade ou ambos. Não era apenas uma ação impulsiva. Havia simbolismo, intenção e método. O detalhe da janela aberta, por exemplo, ainda causa arrepios. Teria sido apenas uma coincidência? Ou alguém realmente conhecia as tradições espirituais e usou esse gesto como uma espécie de ritual silencioso? A frustração dos investigadores era evidente. O caso tinha todos os ingredientes de um enigma. Uma vítima jovem e querida. Um ambiente fechado com acesso restrito. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum indício de invasores externos. A única conclusão plausível era de que alguém de dentro, alguém que andava pelos mesmos corredores, que sentava nas mesmas cadeiras, que comia no mesmo refeitório havia feito aquilo, e de alguma forma seguia em liberdade. Anos depois, relatos começaram a surgir de que professores e administradores do yeshiva, mesmo sabendo de possíveis informações importantes, teriam se recusado a colaborar por completo. Isso não foi confirmado pelas autoridades, mas aumentou ainda mais o clima de suspeita e encobrimento. A escola, que continuou suas atividades por anos após o ocorrido, passou a carregar consigo a sombra de um passado nunca resolvido, uma ferida aberta que até hoje ninguém teve coragem de fechar. Mas foi uma vela acesa dias depois, sozinha, no quarto onde Rain dormia, que marcou para sempre a imaginação coletiva. Aquilo não estava ali antes. Ninguém assumiu a responsabilidade. Ninguém foi visto entrando no quarto. E ainda assim ela estava acesa, como se alguém estivesse tentando enviar uma mensagem silenciosa não para o mundo, mas para a alma de um jovem que nunca deveria ter partido daquele jeito, com tantos elementos simbólicos, suspeitas internas. E uma comunidade hesitante em se abrir, o caso Rain Weiss deixou de ser apenas uma ocorrência isolada, tornou-se uma cicatriz cultural, religiosa e social. A reabertura do caso em 2013 reacendeu uma esperança adormecida. Talvez, depois de décadas de silêncio, alguém finalmente falasse. Um detalhe, uma lembrança, uma confissão, qualquer coisa que trouxesse luz ao que realmente aconteceu com Rain. Mas o que as autoridades encontraram foi um muro ainda mais alto do que nos anos 80. Apesar dos avanços na tecnologia forense, como os testes de DNA mais precisos, a única evidência física, uma mecha de cabelo encontrada na cena, permaneceu inconclusiva. Não correspondia a ninguém nos bancos de dados criminais. Mas houve uma descoberta que causou agitação interna. Entre os muitos alunos interrogados, um revelou que, na manhã do dia 1º de novembro de 1986, viu movimentações incomuns no corredor, antes mesmo de o quarto de Rain ser oficialmente aberto. Ele mencionou ter escutado alguém caminhando próximo ao dormitório pouco antes do chamado para a oração da manhã. Essa informação, embora vaga, contradizia o testemunho anterior de que nada havia sido notado até que o quarto fosse verificado. Teria alguém entrado ali antes. E por quê? Outro elemento reapareceu com força. A vela memorial. A primeira vela foi deixada no quarto, silenciosamente. Dias depois, uma nova vela apareceu, já acesa. Ambas seguiram o costume de luto judaico, porém o mistério residia em quem havia deixado aquilo e por quê. Não era algo comum no internato. E os rabinos da escola negaram qualquer envolvimento. A polícia cogitou que a vela fosse uma tentativa de provocar ou simbolizar arrependimento, ou talvez um recado íntimo de quem sabia muito mais do que dizia. Alguns teóricos começaram a trabalhar com a hipótese de que o ato não tenha sido premeditado em sua totalidade, mas sim uma explosão de emoção motivada por inveja, ressentimento ou uma ofensa pessoal. Rain, por ser tão exemplar, tão rigoroso em suas práticas religiosas, poderia ter despertado a irritação de alguém menos devoto. Entre colegas, surgiram relatos de que ele se destacava tanto que isso incomodava, mesmo que de forma não declarada. Era o tipo de aluno que, sem querer, acabava expondo as falhas dos outros, apenas por ser correto demais. O que elevou ainda mais o nível de suspeita foi uma fala feita por Anton Weiss, pai de Rain, em uma entrevista anos depois. Ele declarou: "Se foi um estudante ou alguém da administração, é inconcebível para mim que, depois de tanto tempo, essa pessoa ainda ande livre
Essas palavras tocaram fundo. A polícia então voltou sua atenção para membros do corpo docente da época. Um professor em específico passou a ser discretamente investigado. Ele havia deixado o yeshiva há poucos meses após o ocorrido, mudando de cidade e rompendo contato com antigos colegas. Nada foi encontrado de concreto, mas seu afastamento repentino e sua relutância em responder perguntas chamou a atenção. Ainda assim, sem provas, ele não pôde ser responsabilizado. A ausência de elementos físicos, somada à demora nas investigações e à falta de colaboração efetiva, tornou o caso cada vez mais frio. A essa altura, a teoria mais forte entre investigadores e analistas era de que o responsável conhecia a rotina do colégio. Tinha acesso livre aos quartos e sabia exatamente como agir sem levantar suspeitas. Alguém que fez o que fez durante a madrugada saiu discretamente, talvez até voltou a dormir, e na manhã seguinte fingiu surpresa como todos os outros. É importante dizer, ninguém nunca foi formalmente acusado. Todas as linhas investigativas sempre esbarraram na falta de provas. E isso, talvez, seja o mais angustiante de toda a história. Saber que a pessoa que esteve envolvida pode ter seguido a vida normalmente, carregando um segredo que jamais foi revelado. O que torna o caso ainda mais inquietante é o fato de ele ter ocorrido em um lugar sagrado, dentro de uma comunidade onde a verdade e a moral deveriam ser pilares. O silêncio, neste caso, foi tão ensurdecedor quanto os acontecimentos daquela madrugada. Hoje, quase 4 décadas se passaram desde aquela madrugada de 1º de novembro de 1986, o dormitório do 3º andar do Yeshiva Torah High School, onde tudo aconteceu, já foi reformado. A escola em si mudou. Novos alunos passaram pelos corredores, e muitos sequer conhecem a história que ainda ecoa nas paredes daquele lugar. Mas para a família Weiss e para todos que mergulharam nesse mistério, a busca por respostas nunca terminou. Apesar dos avanços da ciência forense, como a extração de DNA mitocondrial e técnicas modernas de comparação genética, nenhuma amostra compatível foi encontrada com a mecha de cabelo coletada na cena. O banco de dados de DNA do FBI, que agora é imenso, também não revelou qualquer correspondência. Isso fortaleceu ainda mais a hipótese de que a pessoa envolvida nunca havia cometido nenhum outro crime registrado. Ou pior ainda, foi protegida desde o início. A comunidade ortodoxa, em grande parte, seguiu sua vida sem trazer o caso à tona publicamente. Muitos membros, quando questionados anos depois, preferiram não comentar ou disseram não lembrar. Um antigo rabino chegou a afirmar em uma entrevista anônima que algumas perguntas não devem ser feitas, porque a resposta pode destruir mais do que reconstruir. Essa frase, por si só, resume o peso e o silêncio que cercam o caso até hoje. O pai de Haim, Anton Weiss, seguiu firme, mesmo com o peso nos ombros. Participou de programas de televisão como Unsolved Mysteries, deu entrevistas ao time Sabe Israel e colaborou com a polícia em todas as etapas. Ele sempre acreditou que o responsável estava entre as pessoas que conviveram com seu filho. Sua luta é de um pai que não quer vingança, mas justiça ou, ao menos, a verdade. Até hoje, ele acende uma vela todo ano em memória de Haim, mantendo viva a lembrança do filho e da esperança de que um dia alguém fale. A polícia de Nassau County mantém o caso como ativo. Ainda hoje, o Crime Stoppers oferece recompensa de até $25.000 para quem fornecer informações que levem à resolução do mistério. A página oficial do caso permanece aberta, esperando o contato de alguém que talvez guarde um segredo desde a juventude. Uma das últimas esperanças está na tecnologia de genealogia forense, semelhante à que solucionou o caso do Golden State Killer após 40 anos. A expectativa de que, com o tempo, um familiar distante do verdadeiro responsável possa ter seu DNA inserido em um banco de dados público, o que por cruzamento genético possa levar à identificação do responsável, mas isso por enquanto ainda é apenas uma possibilidade. Enquanto isso, a história de Haim Weiss permanece como um dos mais tristes e enigmáticos casos sem solução da história recente dos Estados Unidos. Um jovem brilhante, respeitado, profundamente religioso, que teve sua vida interrompida de forma chocante e até hoje, ninguém pagou por isso. Nenhuma prisão, nenhum julgamento, nenhuma confissão. O que mais assombra não é apenas o que aconteceu naquela noite, mas o que não aconteceu depois. O silêncio, o medo, a omissão, a ausência de justiça, a falta de respostas e a certeza incômoda de que alguém, em algum lugar, sabe exatamente o que ocorreu naquele quarto frio de novembro. E talvez o verdadeiro mistério não seja quem fez aquilo, mas porque tantos, por tanto tempo, preferiram não dizer nada. O que você acha que realmente aconteceu com Haim Weiss? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.